Bom dia, meus irmãos. Como vocês estão? Tudo bem? Esse assunto hoje, ele é muito interessante. É sobre casamento. E realmente é uma reflexão muito interessante. Eu gosto muito dessa ideia de pensar, criar e trazer um texto para a gente refletir sobre ele, as escrituras que são a base das escrituras, respeitando a hermenêutica sem heresias, é realmente algo muito legal. Eu estou aprendendo também isso, né? Estou aprendendo a aplicar a hermenêutica de maneira onde respeita a palavra do Senhor, onde não há legalismo nem heresias. Isso é muito difícil, hein? Vou falar para você que não é fácil, mas aos poucos, de pouco em pouco eu vou aprendendo aqui a fazer isso. E a não criar texto da minha cabeça maluco, inventar palavras malucas da minha cabeça e criar coisas que não estão na palavra, né? Bom, o casamento, ele é um enigma. Não existe uma fórmula, uma magia, uma mágica ou passos que você vai caminhar ali que vai te transformar seu casamento em um casamento. Uau! Quantos já tentaram ir nessa linha de raciocínio e se separaram e tentaram no outro, separou, tentou no outro, separou, tentou no outro. É muito triste um divórcio. É muito triste. Eu sei, eu já me divorciei uma vez e não é legal. Se eu tivesse realmente um coração transformado, eu acredito que eu tinha ali lutado para manter. Assim como também a minha esposa, uma conversa que nós já conversamos no passado. Mas o Senhor foi tão bom e misericordioso que me deu a minha esposa, né? Uma mulher maravilhosa. E é interessante porque o casamento é um momento que você vai viver muitas alegrias e muitos desafios. Se você entender a partir de hoje, através do que eu vou falar aqui, se você entender isso e refletir sobre, eu acho que pode ajudar muito o seu casamento. Muito, muito mesmo. Não estou trazendo 7 regras que vão mudar o seu casamento, 7 sinais que se o Senhor te der, seu casamento vai mudar. Não tem nada a ver com isso. Pode ser que você se surpreenda. Vamos lá. O casamento que revela Cristo. Falar sobre casamento é algo extremamente sério. Curiosamente, não acredito que ele seja complicado. Talvez ele seja muito mais confrontador do que complicado. Porque o casamento mexe profundamente com aquilo que temos de mais precioso depois de Deus, o nosso próprio ego. Vivemos em um tempo em que nunca se falou tanto sobre casamento. Existem coaches, terapeutas, influenciadores e milhares de conteúdos ensinando como ter um casamento feliz, como melhorar a comunicação, como reacender a paixão ou como fazer o outro mudar. Escuta isso. Como fazer o outro mudar. Alguns desses conselhos podem até ser úteis, mas existe uma pergunta que precisa ser feita. Será que essas são as primeiras perguntas que as escrituras fazem? Bom, se a Bíblia é nosso manual de vida, né? É lá que nós temos que consultar. Porque quando abrimos a Bíblia, percebemos algo interessante. Deus não começa perguntando como fazer o marido ser feliz ou como fazer a esposa se sentir mais realizada. As escrituras nos conduzem para um caminho diferente. Talvez o grande problema do nosso tempo seja que colocamos o homem no centro do casamento quando Deus colocou Cristo. Isso muda absolutamente tudo. Quando o homem ocupa o centro do casamento, as perguntas passam a ser: como salvar o meu casamento? Como fazer minha esposa me respeitar? Como fazer meu marido ser mais carinhoso? Como ser mais feliz no casamento? Como me sentir amado? Como me sentir realizada?
Mas quando Cristo ocupa o centro do casamento, as perguntas mudam completamente. Como posso glorificar mais o meu marido? Através do meu casamento. Como posso amar mais sacrificialmente? Como posso servir melhor? Como posso morrer para mim mesmo? Como o meu casamento pode anunciar o Evangelho? São perguntas que realmente conflitam com o nosso raciocínio. Essa mudança de perspectiva talvez seja uma das mais importantes desse estudo. Existe um caminho estabelecido por Deus para o casamento. Não uma fórmula mágica ou uma sequência mecânica de passos que garantirá uma vida perfeita, mas princípios eternos revelados pelo próprio Criador daquele que instituiu o casamento. Em sua graça, Deus não nos deixou sem direção. Ele nos concedeu as Escrituras Sagradas como nosso manual de fé e de vida para nos ensinar como devemos viver diante dele, inclusive dentro do casamento. Por isso, quando chegamos em Efésios 5, encontramos um dos textos mais profundos sobre o relacionamento entre marido e esposa. Eu não vou ler ele inteiro, mas eu aconselho você a ler. Muitas vezes lemos procurando aquilo que Deus ordenou o outro fazer. O marido procura o versículo destinado para a esposa e a esposa procura aquele destinado ao marido. Mas talvez Deus tenha feito exatamente o contrário. Talvez o marido devesse preocupar-se apenas em obedecer aquilo que Deus lhe ordenou e a esposa fazer o mesmo. As Escrituras dizem, é um pedacinho de Efésios, é 5:25. Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, em si mesmo se entregou, e si mesmo se entregou por ela. Perceba que Paulo poderia ter dito muitas outras coisas ao marido. Ele poderia ter falado, liderem as suas esposas, sustentem as suas esposas, governem os seus lares. Embora alguma dessas responsabilidades possam ser encontradas no ensino geral das Escrituras, o imperativo principal dado ao marido é outro: amai. Mas não qualquer amor. Deus eleva esse amor ao mais alto padrão possível. O modelo apresentado ao marido não é um filósofo, um rei ou um grande homem da história. O modelo apresentado é o próprio Cristo. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cristo não apenas amou a igreja, ele se entregou por ela. Ele a santifica, cuida dela, alimenta-a e a apresentará gloriosa diante do Pai. Esse é o padrão estabelecido por Deus para o marido. Elevou bem o nível, né? Da mesma forma, Paulo escreve: cada um de vós ame também a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Efésios 5:33. O respeito também não foi colocado nas Escrituras apenas para compor um belo texto. Deus conhece perfeitamente a nossa natureza pecaminosa. Ele conhece as nossas inclinações, o nosso egoísmo e as nossas lutas diárias. Talvez seja por isso que o Evangelho seja tão confrontador. Porque Deus nos ordena justamente aquilo que exige a morte do nosso ego. O marido é chamado a amar sacrificialmente. A esposa é chamada a respeitar sacrificialmente. Ambos são chamados a servir sacrificialmente. Nenhum deles é chamado primeiramente a mudar um ao outro. Ambos são chamados a serem transformados pelo Evangelho. Existe ainda algo muito precioso no desenvolvimento desse texto. Antes de falar sobre marido e esposa, Paulo nos apresenta um princípio que governa todos os relacionamentos cristãos. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Efésios 5:21.
O temor de Cristo precede o casamento. A santificação precede o casamento. A morte do eu precede o casamento. Talvez o problema de muitos lares não seja, primeiramente, a falta de técnicas de relacionamento, mas a falta de santificação. Pegou pesado, né? Estamos procurando ferramentas para mudar o outro, quando Deus está procurando transformar a nós mesmos. Outra observação importante precisa ser feita. Existe uma tendência de estabelecer relações diretas de causa e efeito dentro do casamento. E isso é uma coisa muito séria. Isso é orgulho. O marido negligente certamente pode produzir profundas feridas em seu lar. Da mesma forma, uma esposa desrespeitosa pode trazer grandes prejuízos ao relacionamento. Contudo, as Escrituras preservam a responsabilidade individual diante de Deus. Um marido não deixa de ser chamado a amar porque não é respeitado. Uma esposa não deixa de ser chamada a respeitar porque não é amada como deveria. Nossa obediência encontra-se primeiramente diante do Senhor. Talvez seja justamente aqui que o casamento começa a revelar algo extraordinário sobre o Evangelho. Afinal, Cristo não esperou que fôssemos dignos do seu amor para entregar-se por nós. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. Ou às vezes tem versão que sendo nós inimigos de Deus. Percebe que Paulo poderia encerrar Efésios 5 dizendo: grande é este mistério, mas eu me refiro ao marido e à esposa. Mas ele não diz isso. Suas palavras são surpreendentes. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Efésios 5:32. Talvez esse seja um dos pontos mais extraordinários desse texto. Paulo não está apenas utilizando Cristo para explicar o casamento, ele também está utilizando o casamento para revelar Cristo e sua igreja. O casamento torna-se um anúncio visível do Evangelho. Quando o marido morre para si mesmo para amar, ele anuncia o Evangelho. Quando a esposa morre para si mesmo para respeitar e edificar o seu lar, ela anuncia o Evangelho. Quando ambos servem, perdoam, perseveram e caminham em santificação, eles anunciam o Evangelho. Não o Evangelho perfeito, pois ainda somos pecadores sendo transformados pela graça, de glória em glória. Mas um Evangelho visível sendo proclamado dentro dos nossos lares. Por isso, talvez devamos reformular uma das perguntas mais comuns do nosso dia a dia. Como ter um casamento melhor? E trocar pela pergunta: como meu casamento pode glorificar mais ao meu Senhor? Essa pergunta muda completamente a perspectiva do texto. Porque, no final das contas, Deus não instituiu o casamento primariamente para satisfazer o homem nem a mulher. Certamente, ele produz alegria, consolo, companheirismo e inúmeras bênçãos. Mas as Escrituras parecem apontar para um propósito ainda maior. O casamento existe para glorificar a Deus. Existe para tornar dois pecadores cada vez mais parecidos com Cristo. Existe para anunciar diariamente o Evangelho ao mundo. E talvez seja a conclusão mais bela que poderíamos extrair deste estudo. Todas as estradas das Escrituras parecem nos conduzir ao mesmo lugar. O arrependimento nos aponta para Cristo. A perseverança nos aponta para Cristo. A santificação nos aponta para Cristo. Ele não aponta em primeiro lugar para o homem e nem para a mulher. Ele aponta para Cristo e para a sua igreja. Quando compreendemos isso, deixamos de perguntar apenas como podemos ter um casamento melhor e passamos a perguntar como podemos glorificar mais o nosso Senhor através do casamento. Por quê? No final das contas, um casamento
que glorifica a Deus não é aquele onde dois pecadores encontram a perfeição. É aquele onde dois pecadores alcançados pela graça aprendem diariamente a morrer para si mesmo para revelar, ainda que imperfeitamente, o amor de Cristo pela sua igreja. Eu achei esse texto sensacional. Meus irmãos, se hoje o seu casamento está vivendo uma situação onde um aponta o dedo na cara do outro, porque um não faz isso, o outro não faz aquilo, temos aqui um estudo que mostra que dá para refletir através do nosso manual de fé e manual de vida, que é a Bíblia Sagrada. Quando a gente entende que o nosso maior exemplo é Jesus Cristo e que tudo que ele fez nós devemos copiar, e quando a gente pega isso e coloca em todas as áreas da nossa vida, a gente consegue entender o quanto Deus nos ama, porque ele nos ensina, ele nos dá direção, identidade e limite. É a paternidade do Pai Celestial. Desejo a vocês uma ótima semana.